Pronto, podemos começar. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar, dando continuidade na apresentação dos grupos, a gente vai falar hoje sobre a abordagem da pesquisação. O grupo 6 ele é formado por mim, Alex Matias, que sou mestrando, por Jéssica Marques, que é doutoranda, por Renan Borba, que é mestrando, e por Romualdo Torres, que é doutorando também. O conteúdo da apresentação ele vai seguir basicamente o estipulado pela professora, começando com definições, origem e evolução da pesquisação. Depois iremos para principais características definidoras, procedimentos metodológicos e áreas de aplicação, passando seguidamente para a aplicação do método em administração, seguidamente desafios, seriam vantagens e desvantagens, ou pontos positivos e negativos, e finalizando com as considerações finais. Com relação ao conceito, o conceito de pesquisação, ele não os autores eles têm uma certa dificuldade na definição dele. Primeiro porque ele é um processo muito natural, que se apresenta sobre aspectos diferentes. E a segunda razão da dificuldade é que ele se desenvolveu de maneira muito diferente em diferentes aplicações. De qualquer forma, eu trouxe aqui o conceito do autor sugerido pela professora, o Thiolent, que ele é um sociólogo francês, né, muito estudioso dessa área de pesquisação. Ele diz o seguinte: a pesquisação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em uma estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Eu deixo aqui algumas partes para a gente poder desenvolver um pouco mais sobre esse conceito. A primeira parte sobre pesquisa é porque a pesquisação ela utiliza técnicas de pesquisas consagradas para informar a ação que se decide tomar. Essas técnicas elas devem atender a critérios comuns a outros tipos de pesquisa acadêmica. E essa afirmação ela se torna importante a gente fazê-la porque a pesquisação ela se distingue da pesquisa científica tradicional, né? Principalmente porque, ao mesmo tempo em que ela altera o que está sendo pesquisado, ela é limitada pelo contexto e pela ética da prática. Outro ponto que a gente destaca é o pesquisa social, esse termo. Isso porque um dos principais aspectos da pesquisa-ação é que o objeto de investigação ele não é constituído pelas pessoas, e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessa situação. E é importante a gente destacar que, dependendo do local onde as propostas de pesquisação são desenvolvidas, tanto a concepção quanto o uso delas se alteram, principalmente devido a valores em cada sociedade e em cada setor de atuação. O autor ele fala, por exemplo, da diferença que ocorre da pesquisação em países em desenvolvimento na América Latina, em que elas têm um caráter de ação mais emancipatória e em grupos sociais ou classes dominadas, por exemplo. Já quando esses estudos de pesquisação vão para países da Europa, por exemplo, ela é discutida numa área mais técnico-organizativa, com outros tipos de compromissos sociais e ideológicos. Com relação a esse terceiro trecho destacado, estreita associação com a ação, com a pesquisação, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados. Ou seja, na pesquisação, os pesquisadores eles querem pesquisas nas quais as pessoas tenham algo a dizer e a fazer, em um processo no qual o pesquisador, ao mesmo tempo, pesquisa e intervém. E é importante que essa ação que seja tomada, ela tenha três caráteres, basicamente. Ela não pode ser trivial, ou seja, a ação problemática que merece investigação para ser elaborada e conduzida. Ela deve ser transformadora. E o terceiro ponto é que ela deve facilitar a busca de soluções para os problemas que os procedimentos convencionais têm contribuído pouco. Por isso, as ações elas podem ser de três tipos. Ela pode ser de caráter reivindicatório, pode ser de caráter prático, dentro de uma atividade coletiva, ou de um caráter técnico.
E com relação à área de atuação dessas ações, o autor ele fala que a pesquisação ela fica no intermediário entre o nível microsocial, que seria o nível do indivíduo, e entre o nível macrosocial, que seria o da sociedade. Então, esse grupo intermediário ele já tem uma grande diversidade, né, de atividades de grupos, indivíduos, no seio ou à margem de instituições ou coletividades. Pode passar, por favor, Jéssica. Aí, outros dois trechos destacados é com relação à resolução do problema, né? Esses problemas que devem ser resolvidos pela pesquisação, eles devem ser relevantes dentro da situação social, além de cotidianos e imediatos. O próprio autor, Thiolent, ele afirma que esses procedimentos da pesquisação, eles devem obedecer a prioridades estabelecidas a partir de um diagnóstico da situação no qual os participantes eles tenham vez e voz. E com relação a esse último trecho destacado, participativo, ele surge porque existe uma confusão, desde a primeira vez que o termo pesquisação foi descrito na literatura, ele surgiu como um termo generalista, e a partir dele surgiram vários outros termos, como, por exemplo, pesquisa diagnóstica, pesquisa participante, pesquisa empírica, pesquisa experimental. Por isso que muitos autores gostam de destacar a diferença entre uma pesquisa participante e de uma pesquisação. Pode ser qualificada de pesquisação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação, né? Então, a gente pode chegar à conclusão que toda pesquisação ela é participante, mas nem toda pesquisa participante ela é uma pesquisação. Pode passar, Jéssica, por favor. Com relação ao histórico, não há muita certeza sobre quando a pesquisação surgiu na literatura, mas vamos dizer que o mais aceito é que ele tenha surgido em 1946 com Kurt Lewin, nesse trabalho chamado Pesquisação e Problemas das Minorias. Outros autores, eles realçam que antes desse termo ter aparecido na literatura, ele já apareceu em outros trabalhos, talvez não com o nome de pesquisação, mas os procedimentos são muito parecidos com o de pesquisação. Então, esses autores de 1992, até tinha aprendido o nome, mas esqueci como falo, que é alemão, eles viram esse trabalho em Viena em 1913. Já Selener, de 1997, ele disse que esse trabalho de Buckner, de pesquisa para os professores, ele já apresentava características de pesquisação. Já esses outros autores aqui de baixo, Dasher e Ewart, de 1995, e o Cook, eles falam que John Collier já apresentava trabalhos antes da Segunda Guerra Mundial que fazia menção a algo parecido como pesquisação. E, por fim, Rogers, ele fala que o conceito de reflexão utilizado por John Dewey é basicamente pesquisação, só que com outro nome. Pode passar, por favor, Jéssica. Com relação à evolução, eu trouxe duas partes de evolução, por exemplo, com relação às visões e com relação aos campos. Com relação à visão, ela começa a partir de quando o primeiro trabalho sobre pesquisação que eu falei lá no histórico surgiu, com Kurt Lewin. Ele fala de uma visão técnico-científica. Essa visão técnico-científica, ela consiste, basicamente, em um conjunto de decisões em espiral que se baseiam em ciclos repetidos de análise para contextualizar e redefinir o problema várias vezes. Após isso, surgiu a visão deliberativa, que ela tinha foco na interpretação humana, a comunicação, entre outros fatores. Essa visão, ela era muito focada, vamos dizer assim, no próprio processo da pesquisação. E, por fim, surgiu a visão emancipadora. Essa visão, ela pretende que os participantes provoquem uma profunda mudança social por meio da pesquisa. Então,
A primeira visão, ela tinha um caráter mais diagnóstico, a segunda, ela tinha um caráter mais de produção do conhecimento, e a terceira, ela tinha um caráter de possibilitar que os indivíduos tivessem uma consciência das circunstâncias sociais e da sua necessidade de melhorar a qualidade de vida. Com relação aos campos, esse autor, Dash e Ewart, de 1995, eles traçaram que, ao longo da história, alguns campos foram mais estudados pela pesquisação, começando com a administração em 1940, passando por desenvolvimento comunitário em 1946, mudança organizacional e ensino em 49, mudança política em 72, desenvolvimento da agricultura em 85 e finalizando com negócios bancários, saúde, geração e tecnologia em 1997. Agora para Renan. Quando a gente faz a leitura do texto e a gente pensa nas características definidoras da pesquisação, a gente encontra essas 5 principais, certo? Então, a gente vê que ela sempre vai buscar a solução de uma problemática. Então, ela não vai, com muitas pesquisas vão, que vai até a parte das sugestões. Então, ela realmente promove as mudanças por meio de um plano de ação bem elaborado e bem direcionado, certo? E essas mudanças, elas vão sempre beneficiar os participantes, que são aqueles que estão envolvidos com a problemática, eles estão realmente com um envolvimento muito próximo a essa problemática, certo? E uma outra característica que define a pesquisação é que ela é feita de forma participativa. Então, os participantes, eles não só têm voz, como eles participam das ações e participam da elaboração das sugestões, certo? De uma forma bem democrática. Então, seriam esses 5 principais pontos que a gente tem de características definidoras. Pode passar, Jéssica. Aí, com relação aos procedimentos metodológicos, o autor ele fala que não há uma rigidez, certo? Ele é bem flexível. Então, isso quer dizer que quando você passa de uma fase para outra, você futuramente vai ter que voltar naquela fase anterior, você tem esse vai e vem muito grande. E isso também é característica de algum outro tipo de pesquisa, né? Então, ele elencou aqui em uma sequência lógica, certo? Iniciando pela fase exploratória, certo? Então, na fase exploratória é onde vai ser descoberto o campo de pesquisa, quem são os interessados e quais são as expectativas desses interessados, certo? Aí dentro da fase exploratória ainda você tem uma fase lá pré-pesquisa, que você vê a disponibilidade de pesquisador, vê se esses pesquisadores disponibilizados necessitam de algum tipo de treinamento específico já para pesquisação, e também ver a questão da viabilidade com o órgão, com a instituição onde vai ser realizada essa pesquisa, e também com relação à viabilidade financeira, se você necessitar de um órgão financiador, né? Aí tem também na fase pré-pesquisa, você faz o lançamento da pesquisa, que você vai gerar aquele engajamento com os participantes, com os pesquisadores, vai trazer os financiadores, os órgãos interessados, certo? Para fazer esse lançamento. Aí você parte para o início da pesquisa, que ela é iniciada com um diagnóstico. Então, como o Alex falou já anteriormente, esse diagnóstico ele tem que ser realizado com a participação dos membros envolvidos, da comunidade, ou da associação, ou da sociedade como um todo ali, e também tem que ser desenvolvido com os pesquisadores de uma forma colaborativa, como já foi falado antes. Aí o tema da pesquisa, ele também tem que ser desenvolvido com a participação desses participantes, né? E ele tem que, de certa forma, ser atrativo para os dois lados, tanto para os pesquisadores quanto para os participantes, porque esse tema é importante para o decorrer da pesquisa, para que essas pessoas mantenham-se engajadas, né? Aí você parte para os problemas, certo? Então, os problemas eles são de ordem prática. Então, é a procura por soluções para alcançar algum objetivo, certo? Então, isso é muito importante que a pesquisa e a ação ela realmente tem esse aspecto mais prático, certo? E até por ela ter esse aspecto prático, muitos confundem que ela não necessita tanto de um embasamento teórico, mas isso, até de acordo com
com o que está no texto e com o que a gente aprende durante o mestrado, até durante a faculdade, que o embasamento teórico ele é muito importante porque ele vai orientar a sua pesquisa e ele vai também, no caso da pesquisação, vai gerar as ideias, vai gerar as hipóteses, vai dar as diretrizes que vai orientar a pesquisa como um todo. Então, ele tem essa parte importante, certo? Aí, com relação às hipóteses, o texto ele coloca que as hipóteses elas são colocadas de uma forma mais suavizada. Ela não é aquelas hipóteses como a gente vê em pesquisa quantitativa, que é a hipótese mais forte, né, nesse sentido. Então, a hipótese ela vai ser são possíveis soluções para um problema, certo? Então, você vai colocar também as informações que são necessárias e as técnicas de coleta que também vão ser utilizadas, certo? Aí o seminário ele é a parte mais importante da pesquisação como um todo. O seminário como se fosse o QG lá da pesquisa, ele é o que vai orientar tudo, ele é onde todas as informações coletadas vão ser processadas, ele é o que vai dizer o que vai acontecer durante a pesquisa, os próximos passos e vai avaliar os passos anteriores, certo? Então, ele é a técnica principal por onde as outras vão gravitar. E como já disse, ele vai tomar as decisões, certo? E vai coordenar as ações da pesquisa. Pode passar, gente. Aí já vindo com relação ao campo de observação, a amostragem e a representatividade, a gente tem um ponto bem salientado no texto, que é com relação à amostragem, certo? Existem três vertentes que o autor coloca, que é uma vertente que diz que não é necessário fazer a amostragem, outro que diz que é necessário fazer a amostragem, e outro que diz que a amostragem deve ser intencional. Aí como é que isso funciona? Quem diz que não precisa de amostragem diz que as pesquisas né, com amostragem elas vão diminuir o engajamento, a proximidade com os participantes e isso vai acabar prejudicando a pesquisa como um todo, o andamento da pesquisa. Quando você fala que a pesquisa tem que ter amostragem, você pensa principalmente na questão da aleatoriedade, que diz que a informação que você coletou de um participante ela vai ser tão relevante quanto a informação que você coletou de outro participante. Então, isso é um ponto importante. E na pesquisa com amostragem, ele diz também que você pode aumentar essa questão do engajamento, da participação, com veiculação em canais de comunicação que tenham esse público como alvo, certo? E a amostragem intencional. A amostragem intencional ela vai falar principalmente que você vai escolher quem vai participar da pesquisa. Então, isso beneficia muito na relevância das informações que vão ser coletadas e beneficia no sentido de que você vai maximizar a coleta de informações de um sentido que você não vai precisar entrevistar tantas pessoas que não têm relevância para a sua pesquisa, de um certo modo. E com relação à aleatoriedade da relevância da informação, ele diz que essas informações com a amostragem intencional, elas vão passar lá pelo seminário central, pelo seminário, né, para serem avaliadas as informações que são coletadas, certo? Aí a coleta de dados, ela é feita principalmente por entrevistas de grupo, certo? Então, o foco são as entrevistas de grupo e a partir do momento que você necessita retirar alguma informação a mais de um participante, você vai lá para uma entrevista individual aprofundada com ele, certo? Aí outros meios que são utilizados como suporte, como apoio, mas não são os principais, que é a observação, os questionários convencionais que podem ser utilizados, as coletas de informações documentais, as técnicas antropológicas e até o sociodrama que ele coloca lá como um ponto onde pode coletar esses dados, certo? Então o seminário ele que vai controlar, ele que vai ditar o que vai ser utilizado e quando vai ser utilizado. A gente parte para a aprendizagem. Quando a gente fala em aprendizagem, ela tem que ser uma aprendizagem conjunta, certo? Uma estrutura de aprendizagem conjunta, onde tanto os pesquisadores quanto os participantes, né, eles vão aprender no decorrer da pesquisa, no decorrer de quando você vai estar elaborando, buscando as ações, buscando as soluções de problemas, certo? Outro ponto que ele coloca é o saber formal e o saber informal. O saber formal, que é aquele que a gente consegue mais na academia, mais estudando, mais pesquisando sobre o tema, e aquele saber informal,
que é aquele saber da vivência, saber prático, onde, por exemplo, um funcionário trabalha 20 anos numa organização, com certeza você tem que levar em consideração o que aquele funcionário tem de vivência prática ali na organização. Você não vai chegar com o seu saber formal, entre aspas, chegar lá e falar que você sabe tudo, que você estudou sobre isso, você tem toda a bagagem teórica, e isso vai acabar que cria uma rachadura, cria uma rusga entre esses dois tipos de saberes. Então, tem que saber aliar muito bem esses dois tipos de saberes de forma a manter os pesquisadores e os participantes engajados durante a pesquisa. Então, essa palavra que a gente vem falando bastante durante essa parte metodológica, que é o engajamento, ela é muito importante para que a pesquisa ela tenha esse segmento e ela seja realmente efetiva nas mudanças que ela planeja, certo? Aí vem o plano de ação, certo? O plano de ação ele coloca quase como se fosse ali uma 5W2H, são algumas perguntas que têm que ser respondidas, e essas perguntas vão guiar as ações que você desenvolveu lá nas fases anteriores, certo? Então, por exemplo, tem aqui uma pergunta que diz quem são os atores ou as unidades envolvidas de intervenção. Aí você vai lá saber como que vai assegurar a participação da população e incorporar sugestões. Então, são algumas perguntas voltadas assim para a parte de pesquisação que guiam essas ações, certo? Aí, a partir do momento que você desenvolveu o plano de ação, executou as ações, aí você vai ter a parte de divulgar os resultados, certo? Como é que você faz isso? Primeiro você tem que privilegiar o retorno da informação. Então, as pessoas que estavam envolvidas na pesquisa, elas merecem saber qual foi o resultado dessas ações, certo? Então, são tanto os participantes, quanto os financiadores, quanto as instituições que são envolvidas. E para você divulgar isso em artigos, em seminários e algo do tipo, você tem que ter aquele acordo prévio que a gente já conhece, aqueles termos prévios, certo? Então, os procedimentos que ele organizou são esses 12, vamos dizer, passos, né? Aí pode passar, Jéssica. Aí quais são as áreas de aplicação, tá? Então ele elencou ali 6 áreas de aplicação, e essas áreas de aplicação é o quê? A comunicação, o serviço social, as práticas políticas, o desenvolvimento rural e difusão tecnológica, as organizações, sistemas e a educação, como os pontos principais. Aí nesses pontos ele basicamente ele coloca algumas sugestões de pesquisa para essas áreas. Por exemplo, na educação, ele fala muito sobre uma pesquisa que seria importante, a participação dos usuários do sistema escolar na solução por problemas vivenciados por eles. Ou na área de comunicação, um trabalho de reflexão sobre o uso da televisão a partir de experiência dos telespectadores, dos profissionais de comunicação, dos membros de associações voluntárias, etc. Certo? Aí, na parte de serviço social, ele fala que é uma área que tem bastante tradição na aplicação desse tipo de pesquisa, certo? Então, profissionais são contratados para intervir em situações onde categorias da população enfrentam problemas sociais, e essa busca por ações, de certa forma, financiada por algumas instituições, e em busca de realmente implementar mudanças nessas áreas. Aí, sobre as outras áreas também, eles colocam alguns tipos de pesquisa, mas acho que o mais relevante era isso. Pode passar, Jéssica. Bem, boa tarde, pessoal. Então, indo agora para a parte prática, né, de aplicação, com um artigo que ilustra a utilização do método em um contexto organizacional, nós vamos ver o artigo intitulado como exemplo de aplicação do método de pesquisação para a solução de um problema de sistema de informação em uma empresa produtora de cana-de-açúcar. É um artigo dos autores Costa, Politano e Pereira, que foi publicado em 2014 na revista de Gestão e Produção. Então, na breve contextualização, né, do problema de pesquisa,
os autores eles apontam que empresas agrícolas de produção de cana-de-açúcar, elas normalmente apresentam dificuldades administrativas relacionadas à utilização e controle de mão de obra, né, já que eles precisam desde serviços manuais, como os cortadores de cana, por exemplo, até serviços técnicos especializados, e também existem os problemas operacionais relacionados principalmente à sazonalidade da produção e o caráter permanente da cultura. Então, esse conjunto de problemas, eles ocasionam complicações na contabilização dos custos desse tipo de empresa. Então, dito isso, o objetivo do artigo é utilizar a metodologia, né, de pesquisação, juntamente com métodos e técnicas de modelagem de processos e negócios, para identificar direcionadores de custos e mão de obra e apoiar o desenvolvimento de um sistema para automatizar a distribuição e alocação desses custos na contabilidade, né? Ou seja, a ideia é encontrar uma forma de automatizar a distribuição e a alocação desses custos de mão de obra para promover a melhor contabilização desses custos pela empresa. Então, eles baseiam o método, né, da pesquisação no roteiro de McKay Marshall, 2001. A justificativa para usar esse roteiro é que, segundo eles, ele tem bastante clareza na definição das etapas, né? Então, esse roteiro ele contém 8 passos para a realização de um projeto de pesquisação. O primeiro é a identificação do problema, né, que consiste na tarefa do pesquisador de identificar o problema ou a necessidade dentro da empresa. No segundo, reconhecimento, fatos sobre o problema, pesquisa na literatura, onde o pesquisador ele deve realizar uma ampla revisão, né, da literatura, identificar teorias, né, que estejam alinhadas com o problema e com a solução desse problema. O terceiro passo, de planejamento de atividades para a solução do problema, é onde é elaborado o plano de ações, né, para a solução do problema, para a implementação da mudança. No quarto passo, a etapa de implementação, ou seja, é onde o plano de ação ele é colocado de fato em prática, né? O quinto, de monitoramento em termos de eficácia da solução do problema, é onde é feito o monitoramento, né, das ações que foram implementadas, para saber se os resultados encontrados eles estão, de fato, de acordo com o que se esperava, né? Será que as ações implementadas elas estão, de fato, contribuindo para a solução do problema? O passo 6, de avaliação do efeito das ações, ele é o que os autores eles chamam de ponto de decisão. Se as ações que foram implementadas na etapa 4 tiverem sucesso e o problema tiver sido resolvido, então já é possível passar diretamente para a etapa 8, né? Se não, que é o mais comum, deve-se ir para a etapa 7, de aperfeiçoamento do plano e mudanças, caso necessário. Nesse caso, para elaborar ações corretivas, né, no plano de ações, e voltar ao ciclo, né, a partir da implementação, até que os resultados eles sejam considerados satisfatórios, né, até que o problema ele seja solucionado. Por fim, na etapa 8, que é a etapa de conclusão, né, a etapa de conclusão na pesquisa, e nesse ponto o problema ele já deve estar resolvido, né, e os objetivos da pesquisa atingidos. Então, nessa figura 4 do artigo, ela mostra as ações que foram realizadas, né, em cada uma das etapas que foram descritas no slide anterior, ou seja, como o modelo de McKay Marshall ele foi utilizado para a organização desse estudo. Então, na etapa 1, foi realizada análise conjunta entre pesquisador e empresa da discussão do assunto, a discussão, né, sobre os problemas e contabilização dos custos da mão de obra foi feita nessa etapa 1. Na etapa 2, discussão sobre possíveis fontes de informações, pesquisa de referências e criações de modelo AS/IS e TOB. Eu não sei se fala bem AS/IS e TOB, mas são técnicas de modelagem de processos de negócios, né? O AS/IS é a visão do processo atual de uma organização, ou seja, mostra como a empresa ela realiza as suas atividades naquele determinado momento, enquanto o TOB é a visão dos processos futuros da organização, né? Como se deseja que os processos eles sejam realizados futuramente, qual seria o ideal. E tudo isso foi feito com base em visitas aos setores, avaliação de muitos relatórios, pesquisa na literatura, né? Foram todas atividades desenvolvidas nessa etapa 2. Na etapa 3,
onde foi feita a conclusão da proposta de solução, né, a partir dos modelos que foram desenvolvidos na etapa anterior, e a definição do roteiro de trabalho, ou seja, como colocar o plano em prática. Né. Etapa 4 de implementação, né, dos modelos definidos, os modelos que foram desenhados. A etapa 5 foi feito acompanhamento de mudanças nos processos, reuniões para análise da evolução das implementações. Os autores, eles destacam muito, assim, essas reuniões com integrantes da empresa, né, tanto nessa etapa, na etapa 5, quanto na etapa seguinte, a etapa de análise de resultados parciais e do impacto das mudanças no processo. Eles dizem que essas reuniões, elas foram fundamentais, né, para esse processo de avaliação, né, de análise das mudanças implementadas. E a etapa 7, de ajuste no método e nos modelos propostos, ela não foi feita de forma isolada. Então, não existiu um momento específico para fazer esses ajustes no modelo. Quando as necessidades de melhorias elas eram detectadas, elas já eram resolvidas imediatamente. Né? Esse seria o destaque dessa etapa 7. E na etapa 8, a etapa de conclusão da pesquisa e sugestão de melhorias, o projeto ele foi considerado concluído quando as mudanças, de fato, né, foram implementadas e a contabilização dos custos ela já estava automatizada. Então, 2 pontos relacionados ao uso do método, né, de pesquisação, que são destacados pelos autores e que eu acho que são muito importantes para o entendimento de como funciona essa abordagem. O primeiro é que, antes da realização dos 8 passos, né, foi elaborada uma caracterização da empresa, como identificação de setores, atividade econômica, né, dentre outras informações. Então, os autores, eles ressaltam que essa caracterização, né, que envolve a descrição do contexto que o problema está contido, é importante para o melhor entendimento do problema, porque não tem como você ter entendimento total do problema se você não tiver ideia do contexto em que ele está inserido. Então, essa contextualização e caracterização feita antes dos 8 passos, ela é muito importante para o método, né, para a aplicação da pesquisação. E o segundo ponto destacado é que esse método ele é naturalmente dinâmico, principalmente pelo seu caráter interativo, e as etapas possuem uma lógica clara de relacionamento entre elas, mas na prática nem sempre o trabalho é progressivo. Ou seja, embora a ilustração, né, que a gente viu no slide, ela seja feita de forma estática e as etapas elas têm uma lógica de relacionamento, nem sempre o trabalho ele foi progressivo, ou seja, nem sempre foi possível passar direto de uma etapa para a etapa seguinte. Em alguns momentos foi necessário voltar a etapas anteriores para realizar ajustes. As etapas elas podem ocorrer simultaneamente, né, como eu falei, da etapa 7, que quando as necessidades e melhorias elas eram detectadas, elas já eram resolvidas imediatamente. Então, cada etapa, ela não necessariamente precisa da conclusão da etapa anterior, né? Tem essa dinâmica envolvida no método, como já foi também falado por Renan. E, por fim, né, nas conclusões, eles destacam que a abordagem acadêmica com o uso do método de pesquisação mostrou-se totalmente adequada à solução do problema estudado. O que os autores afirmam é que o caráter interativo do método, né, com o envolvimento do pesquisador, com as ações implementadas, tudo isso sempre amparado com a revisão da literatura, teve grande importância para os resultados esperados, né, para que eles, de fato, conseguissem as mudanças desejadas. O Romualdo fala um pouco agora de vantagens e desvantagens. Boa tarde, professoras, boa tarde, colegas. Continuando, então, a apresentação, vou falar a respeito de alguns pontos positivos, alguns pontos fortes, bem como de algumas limitações que nós encontramos na pesquisação. Então, falando a respeito desses pontos fortes, nós podemos destacar aí que a pesquisação, diferente de alguns métodos convencionais, ela tem uma relevância prática, ou seja, ela oferece uma melhoria real para o ambiente em que ela é realizada. E, além disso, né, por ser uma pesquisa realizada num ambiente real, isso traz a possibilidade de investigar um fenômeno de forma associada ao seu contexto, não é fora de contexto, né? Dessa forma, esse tipo de pesquisa, ela amplia o conhecimento científico ao mesmo tempo em que também gera intervenções no ambiente real e encontra soluções que são práticas para ele.
E essa é uma demanda muito comum em empresas, indústrias, escolas, entre outros ambientes. Isso faz com que o pesquisador ele não seja o único que tem um interesse no sucesso daquela pesquisa. E nesse método, os participantes, né, desse ambiente de pesquisa, eles contribuem porque os problemas que vão ser solucionados, eles vão beneficiá-los diretamente. Então, por isso é que eles se envolvem tanto, né? E esse é um ponto interessante porque quando os pesquisadores e os sujeitos da pesquisa colaboram, há uma construção conjunta que leva a soluções mais adequadas. É que elas não são criadas a partir de um ponto de vista individual, mas de vários pontos de vista e são apoiados e consolidados por um grupo de pessoas, não apenas por um pesquisador. Isso porque no decorrer do processo da pesquisa, o pesquisador ele tem sempre as suas ideias, né, suas intenções questionadas pelos outros pesquisadores, outros participantes naquele ambiente. E isso é muito bom porque diminui o viés relativo aos desejos, aos sentimentos do pesquisador. Outro ponto positivo é a questão da adaptação, né? Porque realizar a pesquisa de forma interativa traz a possibilidade de refinar a solução que foi escolhida ou de tentar novas soluções caso a solução inicial não funcione. Então, não há aquela obrigação de se acertar de primeira na proposta de solução, né? Porque a pesquisa ela pode ser realinhada se for observado que ela não está no caminho correto, como a gente viu até no exemplo citado por Jéssica, né? Se viu que naquela etapa não deu certo, retorna aquele ciclo e continua até encontrar uma solução que seja adequada a todos os participantes. Então, esses são alguns pontos positivos que nós encontramos. No próximo slide, nós vamos falar a respeito de algumas limitações. Com relação às desvantagens ou limitações, nós podemos citar, por exemplo, que por ser uma pesquisa realizada no ambiente real, ela está sujeita a situações imprevistas e incontroláveis, como, por exemplo, mudança do rumo, né, da pesquisa, interrupção dessa pesquisa, disputa de interesses, a falta de verba, atraso, pressão por sucesso rápido. Então, são esses alguns imprevistos, né, que são incontroláveis que podem ocorrer nesse tipo de pesquisa. Há também a necessidade de prestar contas a públicos distintos, talvez acadêmico ou uma direção de uma organização, profissionais, alunos. Então, cada um desses públicos tem objetivos distintos, que podem ser conflitantes também. Então, para alguns vai ser mais importante a ampliação do conhecimento científico, para outros a melhoria da eficiência, eficácia de algum processo, e outros também terão como prioridade a melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem. Então, cada um pode ter uma prioridade diferente. Então, esses objetivos distintos podem acabar atrapalhando a pesquisa. E no slide anterior, nós vimos que a participação direta do pesquisador no ambiente da pesquisa foi citado como se fosse uma vantagem, realmente é, né? Mas vimos também que, durante essa análise, que esse é um risco de viés. Isso porque esse forte envolvimento do pesquisador com esse ambiente, ele pode gerar esse viés, né, de pensamentos e intenções relacionadas ao sentimento do pesquisador. E esse pesquisador ele também pode fazer com que ele não enxergue algumas situações que poderiam ser facilmente percebidas por alguém que está fora daquele ambiente, né, fora daquele contexto, e não carrega nenhuma emoção relacionada a ele. Como já foi dito, esse tipo de pesquisa ele não é feito apenas pelo pesquisador, de forma isolada. Ela necessita da participação de outras pessoas. E por isso, né, isso gera um esforço extra, no sentido de gerenciar, negociar com grupos de pessoas diferentes, com culturas diferentes, posições talvez opostas, seja por razões políticas, religiosas, ou até mesmo por valores culturais. Então, isso aí também é um desafio que o pesquisador ele tem que driblar. Outra limitação no desenvolvimento desse método é o tempo necessário para a implantação das ações propostas. Por isso que, se houver um período muito restrito para atender às demandas levantadas na questão da pesquisa, esse método ele não vai ser recomendado. Isso porque talvez seja necessário realizar vários ciclos, né, para chegar numa solução adequada. E isso aí vai levar um tempo considerável.
E, por último, nós citamos como limitação a dificuldade de se repetir experimentos, porque cada intervenção é única, é diferente. São ambientes diferentes, pessoas diferentes, problemas diferentes, então fica muito difícil replicar um estudo desse tipo. Então, essas foram algumas limitações que nós encontramos na análise, e agora nós vamos falar a respeito de algumas breves considerações finais. Para as considerações finais, o grupo tentou sintetizar, em algumas palavras, o que é que conseguiu entender com relação a esse método. Identificou-se durante essa análise que a pesquisação é uma ferramenta poderosa como diagnóstico de problemas organizacionais e suas soluções. Identificou-se também que ela é uma pesquisa que busca atender a 2 objetivos específicos, sendo um deles prático e o outro de conhecimento, através do envolvimento do pesquisador com a ação de transformação em um grupo social. E com relação às vantagens e desvantagens que acabamos de citar, nós vemos sim que existem algumas limitações e que o desenvolvimento de uma pesquisa, quando formos fazer isso, essas desvantagens devem ser levadas em consideração. Porém, nós acreditamos que as vantagens citadas superam essas desvantagens. Mesmo sendo pouco utilizado, nós entendemos ser um método muito importante, porque ele transforma o pesquisador e ele transforma também o ambiente da pesquisa. Aí, no próximo slide, nós temos as referências que nós analisamos durante essa pesquisa, e é isso. Muito obrigado.